O governo do Amazonas segue o trabalho intenso com reforço nas equipes e novos veículos para combate às queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 800 agentes em campo para conter os incêndios. Desde junho, mais de 20 mil focos já foram combatidos, sendo 72% deles em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Governo do Amazonas. Essa luta é de todos nós. Estamos aqui de novo com mais um programa de show inédito para você ligado no canal Amazon Site, um canal que é a cara e a voz da Amazônia e também na Onda Digital. Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui comigo. Hoje mais 3 entrevistados super especiais que eu adoro com certeza conversar. Hoje a gente tem humor, hoje tem música clássica, tem até funk hoje. Mas isso tudo daqui a pouquinho depois da vinheta. Se liga aí. Olha, gente, ele comeu jaraqui e nunca mais saiu de Manaus. Eu estou falando do Fabrício Crow. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, Natan, e com você? Eu sempre peço para você me ajudar a falar o seu sobrenome, né? Fabrício Cromwell. Cromwell, gente. Isso, é um pouquinho difícil, mas sai. Por favor. E aí o Instagram, os letters já estão aqui, você pode seguir e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Mas enquanto isso, antes de fazer um stalker na vida dele, vamos conversar um pouquinho aqui. Você tá bom com o tempo que eu não te vejo? Pois é. Nessa correria aí do dia a dia aconteceram algumas coisas, muitas coisas boas, muitas novidades vindo também. E aí às vezes a gente precisa ficar um pouco fechado em casa para poder a criatividade crescer cada vez mais. Legal. E você continua se apresentando nos eventos de Manaus? Fala para mim, sim. Da última vez até agora, eu quero entender o que já aconteceu aí na sua vida. Bem, aconteceram muitas coisas boas, graças a Deus. Algumas coisas ruins também, mas a gente acaba aprendendo, né? Faz parte da vida também. É. Mas esse ano aconteceram muitas coisas boas. Surgiu uma nova orquestra. Aqui. Isso, surgiu uma nova orquestra, a Orquestra Sinfônica da Amazônia, que promete ajudar e dar uma oportunidade aos jovens talentos aqui de Manaus, já que o Amazonas é diverso em muitos talentos, né? Então a gente precisa também ter um meio que possa desenvolver aqui e não trazer de fora. E também tive a oportunidade de tocar com a Orquestra Sinfônica Brasileira, veio lá do Rio de Janeiro, no Teatro Amazonas. E foi uma honra, assim, porque nós tocamos nesse dia muitas músicas tradicionais daqui da Amazônia. Música do boi, música de folclore. Então isso é muito bom porque acaba fortalecendo a nossa música, a nossa raiz aqui da Amazônia. E como é que foi esse intercâmbio, então? Tocar com outros músicos do país? Do Brasil? Cara, foi incrível porque a gente percebe que a gente também tem essa capacidade, né? De ocupar espaços importantes. E foi incrível, foi uma troca de conhecimento muito boa. Lembra que a primeira vez que você veio falar comigo, a gente falou, lógico, você foi no encontro ainda com a Fátima e tudo mais. Isso. Desde aquele tempo pra cá, as pessoas ainda lembram dessa tua participação na Globo? Claro, foi muito importante porque foi meio que um dos marcos mais importantes na minha carreira. Né? Ali, isso, né? Isso. E também a música que eu consegui gravar com Gabriel Pensador, o Papatinho, nós gravamos na época da pandemia, mas até hoje eu colho bons frutos desses projetos que foram super especiais para mim. E aí, você tá aí hoje se apresentando. E eu lembro que, antes de eu sair aqui de Manaus, né, você estava se apresentando muito em inauguração de loja, em eventos corporativos, restaurantes e tal. Isso. Então acabou tendo uma agenda gigantesca, assim. Isso, continua? Claro. Como é que tá? Continuo, graças a Deus. A música popular, geralmente eu toco muita música clássica, mas a música popular geralmente são as que as pessoas ouvem durante o dia a dia e tem um apego, tem um sentimento a mais. Por exemplo, eu toco uma música romântica e a pessoa lembra de um momento especial que teve com seu esposo ou sua esposa. Então são esses momentos que acabam dando importância e vida, né, ao momento que a gente está vivendo. E graças a Deus o público amazonense tem me apoiado demais, me recebeu de braços abertos. Que você Sou de Pacaraima, Roraima. Pacaraima, de Roraima. Isso. É aqui do lado, aqui vizinhos, norte, somos vizinhos, isso. Então eu fico muito grato assim pela oportunidade que o povo amazonense tem me abraçado. E eu já falo que eu sou amazonense de coração, né? Já tô aqui há 5 anos, 6 anos. O ano que vem, se Deus quiser, já me formo na Universidade do Estado do Amazonas. Você não parou de estudar, que ainda é super não. Importante. Não, eu continuo estudando cada vez mais, que é para tentar trazer mais oportunidades aqui para
pro norte, né? E quem sabe ou eu dar uma passeada lá pelo sul, sudeste também. Vai lá, que tô lá. Será um prazer receber você lá. Bom, você tocou no musical da Disney no Teatro Amazonas. Foi. A gente tem um vídeo, não tem, Francis? Vamos ver o vídeo. Vamos lá. Muito bem, agora do teatro pro nosso estúdio aqui. Vamos lá, ao vivaço. Quem sabe literalmente faz ao vivo, mano. Isso aí. Muito bom. Que violino é esse? Fala pra mim. Cara, esse é o mesmo violino que eu vim da última vez. Eu acho que em 2020 ou 2021 já estava com ele. Esse violino ele é muito especial pra mim. Não sei se você sabe, mas fala a história pra mim. Eu, na verdade, vim para Manaus para estudar com uma professora. Professora da Bulgária, ela era espada da Amazonas Filarmônica, a principal musicista. Mas em 2020 ela nos deixou. E aí, quando eu cheguei em 2019, eu tinha outro instrumento, só que ele era meio velhinho, já estava meio ultrapassado. E ela falou, Fabrício, eu vejo que você tem potencial, então eu vou passar o meu violino para você. Nossa, que legal. E aí a gente fez meio que um negócio lá, mas hoje em dia, infelizmente ela partiu durante a pandemia, mas tem um pedaço dela aqui comigo e isso é o que me motiva para estudar, para fazer tudo, cara, porque o violino ele é um instrumento muito legal, porque a gente consegue tocar música clássica, música popular, funk, sertanejo, sabe? É uma gama assim de estilos musicais. Então isso acaba fortalecendo a gente com o público que está aí do outro lado. Geralmente eu faço muitos covers de vídeos, né? Música de pagode. Gosto muito da... Você abre uma caixa de pergunta ali, que vocês querem que eu toque? Gente, o que vocês querem ouvir essa semana? Geralmente eu faço um vídeo por semana. E aí a gente acaba movimentando e cria uma conexão assim com o público do que as pessoas gostam de ouvir. E como eu falei antes, traz aquele sentimento assim nostálgico, sabe? Legal. É uma delícia, o som é incrível. Você tocou aqui agora, enfim, é maravilhoso. Você ainda não foi na Itália, né? Não, ainda quando não. você for, você vai ver as pessoas tocando nas ruas e tal, é lindo. Sim. O que você gosta de tocar assim, que você... Não, isso aqui eu amo, Natan. Pega aí, vamos embora, um trechinho pra gente. Cara, eu gosto muito, eu me sinto livre quando eu toco música clássica. No teu momento que você tá ali só com uma xícara de café, olhando pra janela, tomando chocolate quente. Poxa, esse é o melhor momento do dia. Você toca em casa?
toco o dia Nesse inteiro. momento assim, fica ali e tal. O dia inteiro, porque... Como é que é os vizinhos, então? Cara, graças a Deus eu me mudei do apartamento que eu... Meus vizinhos, tava 10 horas da noite, todo mundo batendo aí porque ele... Batia ele mesmo? Tinha. Eu morava antigamente num apartamento bem menor. Hoje, graças a Deus, coisas melhoraram e eu consegui alugar uma casa que aí eu posso tocar até o amanhecer. Que então eu fico bem mais livre, bem mais tranquilo para estudar. No apartamento, então... Não rolava. Ou seja, rolava, mas tinha que ser antes das 10. Depois... Passou 10 e 1. 10 e 1 o pessoal já tava... Ei, tá bom. É muito engraçado, mas graças a Deus hoje dá pra estudar. Agora na casa tá diferente. Você tá conseguindo fazer, ensaiar direito, ficar mais tranquilo. Isso, a gente tem aquela liberdade a mais, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer os covers e eu tenho equipamento de luzes, caixa de som. Aí eu me sinto como se estivesse num estúdio, assim, sabe? E é muito legal. E, inclusive, eu fiz alguns vídeos da Ludmilla, que ela vem aqui pra Manaus, né? Eu acho que daqui no Manaus 3, isso. Esse projeto. E aí, cara, eu achei muito legal. Participei de algumas... Como é que é? Ela lançou tipo um concurso para participar do navio no Manaus, mas infelizmente não deu certo dessa maneira. Isso. Mas eu achei muito incrível e a mistura que ela faz, assim, sempre se renovando através de um estilo musical, isso é algo muito legal, muito inovador, assim. Qual, ultimamente, o cover que mais chamou atenção, tem mais engajamento no teu Instagram? Olha, foi de Maliciosa, da Ludmilla, inclusive. Faz um trechinho pra gente, então. Um trechinho. Vamos lá. É um pagodinho. Agora imagina o sample do pagode. Sim. É muito legal, muito legal. E você mesmo faz os seus samples? Você compra? Você pede pra fazer? Eu baixo geralmente da internet. Você já baixa ali? Hoje tá muito prático também, hoje né? Cara, hoje tá muito mais fácil, assim, produzir, né? Mas eu gosto muito de produzir algumas coisas únicas minhas também. O ano retrasado eu lancei a primeira música autoral, Momento. E esse ano também eu tô com alguns projetos, vou formar uma banda. Legal. Até o final do ano. A gente já está esquematizando tudo como vai ser, né? Os integrantes, o tipo de repertório. Eu quero fazer algumas turnês, assim, nos municípios e estados. Começando aqui... A ideia da banda é fazer que tipo de repertório? Então, a gente quer mesclar um pouco do rock clássico, fazer uma mistura de rock clássico, um indie, e também fazer algumas músicas brasileiras, um MPB, um violino com violão, cantado? Assim. Cantado também. Legal. Mas aí eu vou estar praticando, né, até lá, aperfeiçoando, mas por enquanto vai ser instrumental mesmo. Instrumental? Então uma banda instrumental, né? Isso, por enquanto sim. A gente vai tocar de jazz... Quando eu digo cantada, se vocês viram convidar algum cantor também para estar no projeto. Sim, tem duas cantoras que são maravilhosas e vão estar fazendo o backing vocal lá junto comigo. E vai ser uma experiência nova e uma experiência muito boa também, eu estou muito feliz. Também esse ano eu lancei uma agência musical e que trabalha, né? Como às vezes eu não tenho... tem 2 ou 3 pessoas querendo o meu trabalho em um dia, aí eu consegui abrir uma pequena empresa para poder... administrar isso, mas aos poucos... Lançar outros projetos. Isso, com certeza. Outros artistas. Porque, cara, aqui em Manaus, no Amazonas em si, tem muita gente talentosa e de todas as áreas. Tanto da música, do teatro, pintura a gente precisa explorar mais essas pessoas porque elas podem... assim, trazer muita visibilidade aqui para o Amazonas. A gente está um pouco esquecida, às vezes é um pouco esquecido. Inclusive a Isabelle Nogueira trouxe uma visibilidade muito grande aqui para o norte, para o Amazonas. E às vezes eu tento fazer isso também, sabe? Porque aqui, como eu falei, tem muita gente boa. E a gente precisa mostrar os talentos para o resto do Brasil. É isso aí. E quero te agradecer mais vezes por ter vindo aqui com a gente no programa. E sempre que tiver novidades, avisa a gente. Natan, quero lançar um projeto novo. Será um grande prazer receber você. Esse ano vai ter muita coisa boa por aí e a gente vai estar se acompanhando pelas redes sociais. Por lá onde eu posto tudo. As redes sociais é Fabrício Cromwell, Facebook, Instagram, YouTube. Inclusive tem um vídeo que está perto dos 100 mil plays no YouTube. Eu fiquei muito feliz. Inclusive foi o primeiro cover que eu fiz. Através dele eu fui para o programa da Fátima Bernardes. E
é isso. A música, ela traz oportunidades e a gente tem que estar sempre aberto, né, para poder aprender e receber essas novas informações e se jogar nesse mundão aí. Vamos lá, então. Encerra tocando pra gente, então? Vamos lá. Vamos lá, gente. Intervalo, já tô de volta. Se liga aí. O governo do Amazonas segue o trabalho intenso com reforço nas equipes e novos veículos para combate às queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 800 agentes em campo para conter os incêndios. Desde junho, mais de 20 mil focos já foram combatidos, sendo 72% deles em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Governo do Amazonas. Essa luta é de todos nós. Do clássico ao humor, do humor ao funk, isso tudo no nosso The Show de hoje. Eu tenho o prazer de conversar agora com Marcos Paiva. Nos bastidores aqui, gente, o Fabrício tocou a musicazinha do Titanic aqui. E aí você falou o quê? Que era uma indireta, rapaz. Só porque você é vascaíno? Rapaz, ele tocou uma música de um barco que afunda e eu torço para um time que é um barco, mas não afunda. Não afunda, não. E logo de cara eu quero te perguntar, quem circula em Manaus perguntar para qualquer torcedor flamenguista, diz assim, por que você torce pro Flamengo? Não sabe, ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque quando você mora longe do Rio de Janeiro e torce pro Flamengo é porque você tem a mente fraca e fácil de ser manipulado. Que aí a televisão, que durante muito tempo foi o maior sistema de informação, tendenciava a torcer pro Flamengo. Dá um exemplo, por exemplo. Por exemplo, você torce pra que time, você? Torço pro Flamengo. Tá vendo? Olha aí. Por quê? Por quê? Por causa que é uma cor que eu gostava, vermelho, eu garantido e tal, eu somava, né? Pronto. O Inter lá do vermelho. Então tinha tinha uma história, né? Mas assim, falando assim, realmente... Não tem um motivo. A maioria, tu chega pro flamenguista e fala, tu torce pro Flamengo por quê? Por quê? É o melhor time do mundo. Melhor do mundo. E não é o melhor do mundo, a gente sabe. Só que colocaram isso na cabeça deles, eu acredito. E se perguntar... Pra qualquer vascaíno, eles sabem por quê. Sabe dizer, tem um contexto histórico. Tem vários. Por exemplo, o Vasco... Isso pra quem mora fora do Rio de Janeiro. Tá, beleza. Porque se você mora no Rio, você tem, às vezes, conexão com o clube. Sim, o clube e tal. Agora, quando você mora fora... Durante muito tempo, a Globo foi o maior sistema de transmissão, de divulgação. E o dono da Globo era flamenguista, então ele colocava tudo pra que... os atores, atrizes davam entrevista, diziam que o Flamengo era o time do povo. Eles colocavam tudo sobre o Flamengo pra que todo mundo torcesse pro Flamengo. E como é que você vê, então... A maior torcida fora do Rio de Janeiro sendo Manaus, por exemplo. Isso é verdade, né? Proporcionalmente, né? Porque o Amazonas, em termos, a gente tem uma população muito pequena comparada aos outros estados. Sim. Né? Só a cidade de São Paulo tem 14 milhões de habitantes. O estado do Amazonas tem 4, por exemplo. Então, proporcionalmente... Vasco e Flamengo são as maiores torcidas fora do Rio de Janeiro. É exatamente isso. Que loucura. Mas aonde você vai, tem por conta disso, porque durante muito tempo passou o Campeonato Carioca, passou na Globo. Mas a gente não vai falar de futebol, nem de religião, nem de sexo, enfim, vamos falar de humor. Você se tornou humorista com que idade? Ou você já nasceu assim? Não, já nasci assim. Mas assim, a comédia em Manaus é algo novo ainda, né? Eu, o Roger e o Júnior, a gente começou isso aqui em Manaus. Não existia stand-up. Então a gente começou com muita luta, muita dificuldade. E a gente ainda tá no início, ainda é algo que tá engateando. A comédia tem um pouco mais de 8 anos em Manaus. A gente, quando fazia os nossos primeiros shows, a gente dizia que ia fazer show de comédia, stand-up. E 90% dos empresários não sabiam o que era. É stand-up, né? Nem nós sabíamos o que era direito. Já Fortaleza estava muito adiantado, né? Fortaleza é outro tipo de comédia. Outro tipo de humor também. Né? Que eles usam personagem, onde eles têm que representar, eles são mais atores, onde eles usam piadas que a gente chama de anedotas, que são piadas que é de cunho geral, conhecimento geral, que está na internet e tal. O stand-up, a gente que cria o nosso texto, a gente se dirige, a gente se produz, a gente faz tudo. Muita coisa é criada ao vivo também? Você sente a plateia? Pouca coisa, mas assim, é porque a gente escreve tudo.
95% do que você vê no show de stand-up é escrito. Porém, a gente faz parecer que é natural. Bebê Rena, você assistiu a série? Sim, assisti a série Bebê Rena. E aí? Eu acompanho muito o comediante que... Você já conhecia ele antes da série? Sim. Quando você vira um comediante, você começa a consumir tudo. Então eu acompanho comediantes desde Chris Rock, por exemplo, que é o maior comediante negro, até, por exemplo, um comediante Anthony Jeselnik, que aí tem uns comediantes da África muito bom, tem um mexicano chamado Iglesias, muito bom também, e esse daí ele era da Inglaterra, esse que passa no Bebê Rena, e inclusive ele tá sendo processado pela perseguidora dele, que até hoje ainda continua perseguindo ele. Que loucura, isso gente. Não tá na série, mas... Não, eu já li vários artigos falando exatamente sobre isso, né, que ele está sendo processado por ela e tudo mais e tal. Mas é muito louco, né? Muito louco essa história. E eu acredito que, inclusive, depois do boom dessa série, as pessoas começaram a pesquisar um pouco mais sobre o stand-up. Sobre o stand-up. Sempre que vem alguma coisa sobre o stand-up, dá uma melhoradinha. Só que a galera ainda... Na bilheteria. Só que ainda é muito pejorativo. As pessoas, por não entenderem direito, quando, por exemplo, não querem sentar no banco da frente porque acredita que o comediante vai zoar. Sendo que o comediante não zoa o público. A gente tem show específico para zoar o público. E a maioria dos shows não. A gente tem um roteiro, um texto escrito por nós, que se tiver um atrapalho no meio, a gente até se perde. Então a gente precisa criar, e aí não precisa de interrupção. Então 90% dos comediantes não falam com a plateia. Só quem fala com a plateia é o que a gente chama de MC, que é o mestre de cerimônia, que é o que faz a preparação do show. Sim. E aí as pessoas acham que o stand-up é só ficar avacalhando o público, e não é isso. E você não avacalha, né, mano? Eu sim, no caso... Eu sim, mas o stand-up sim. Mas é porque eu sou o mestre de cerimônia, assim. Então aqui em Manaus, a grande maioria dos shows é eu que faço o MC, é eu que começo, vou explicando o que é. Mas como é que você vê esse crescimento, né? Da última vez que a gente falou aqui, foi próximo ali da pandemia, né? Sim. Veio você, o Roger e o Leandro. Foi eu, o Leandro e o Lucas. Leandro e o Lucas, certo. Então como é que você vê, então, esse crescimento? De lá pra cá, assim, houve uma mudança nesse crescimento e tudo? Existem mais espaços pra comédia no Amazonas? A cada ano tem crescido exponencialmente. Quando a gente começou a fazer show, a gente fazia pra 3, 4 pessoas em bares que, tipo, ninguém nem sabia que a gente ia estar ali. Às vezes ia pra tomar uma cerveja e a gente estava lá fazendo. Teve um bar que a gente começou a fazer, que era um bar que já era considerado grande. No meio do show, as pessoas batiam palma cantando parabéns. A galera tava lá para comemorar o aniversário do amigo. E não foram poucas as vezes disso. Hoje não. Hoje eu tenho a Casa da Comédia Manauara. Certo. Então, que já é um lugar propício para rir. Só vai quem vai pessoas para rir, se divertir. Então, hoje, os comediantes que estão vindo já tem um lugar. Tem também o Stand Up Comedy Manaus, aqui em Flores, que é outro lugar próprio para comédia também. E as noites aí tem bebida, tem bar, sim, é como um pub. Aquela luzinha baixinha. É como o pub, só que em vez de ter banda, é comédia. Comédia. Aí tem show várias vezes na semana. E aí alguns comediantes, eles deram um boom nas redes sociais, tipo o Will Oliveira, que tá chegando agora a 300 mil seguidores, Leandro Leite, que tem mais de 300 mil. O Will é o do Já Merendou? Não, isso é o Will Hobbs. É muito Will na minha cabeça. Rapaz, é muito. O Will Oliveira, ele... O Will Vamos Merendar só tá na internet. Só não na faz internet. Show, né? Não. Certo. Ele faz algumas participações em shows nossos. Eu tenho um projeto chamado Comédia Narrada, onde eu levo personalidades da internet. Aí ele conta uma história e a gente vai fazendo as piadas em cima. O Hulk Pão também faz? Ele faz stand-up. O Hulk faz stand-up. Ele já tá fazendo stand-up. Ele faz stand-up, Entendi. E aí ele... E é bom. O menino é bom, ó. Vai tá pra estourar já. E o vídeos dele é bem maneiro, né? Não, ele veio aqui dar uma entrevista e disse, não tem uma coxinha aí? O Hulk é um grande amigo, E aí... E Manaus soube adotar bem ele, inclusive, sim. Ele, inclusive, se mudou agora, já tá pra Belém agora. Já foi pra Belém? Já foi pra Belém. Saiu de Macapá, veio pra Manaus, passou aqui uns 2 anos... E agora tá morando em Belém, já tem uns 8 meses. Caraca, nossa, não posso sair um pouquinho de Manaus que muda tudo. Que eu chego, já tá tudo mudado. E você virou vascaíno. Não, você já era vascaíno, né? E como é que é a união de vocês, comediantes, aqui no Amazonas? Existe? Cara, os comediantes são muito unidos pela comédia. A maioria não se gosta.
Eu sou do tempo do Anjinho Ricochete. O Ricochete. O Anjinho até hoje tá tá nativa, assim. Agora ele faz entrevista com a gente, já pensou? Assim, ó. Tirando a comédia, nós não teríamos nada que nos unisse. Diferente, tem alguns comediantes que eu até tenho um certo grau de amizade por conhecer há muitos anos, como o Junho, o Leandro Leite, o próprio Hulk Pão, né, que frequento a casa. Mas tem alguns comediantes que a gente não tem nada de em comum. Certo. Mas o que nos une é a comédia. E pela comédia, a gente luta junto, é de mãos dadas, pode, tipo assim, terminou o show, cada um pro seu lado, é um movimento, exatamente. E aí você tá lá dirigindo o Espaço da Comédia, no caso, né? É a Casa da Comédia Manauara. Manauara, né? Fica onde? Hoje eu frequento em 2 teatros. Um no Jebs Medeiros, aqui na Eduardo Ribeiro, e no Teatro do Shopping Cidade Leste. Entendi. Aí, no Teatro do Shopping Cidade Leste e no Teatro do Centro. Então eu fico nesses 2 lugares, fazendo shows. Muito bom. E quando você começa a escrever a comédia, que vai usar alguns bordões na parte social e política, como é que você faz isso? Como é que você escreve? Pra não machucar muito, pra não bater tanto? Como é que você lida com Então, a gente não se preocupa sobre machucar ou bater. Não, a gente faz e pronto. Faz. Porque comédia é arte. Eu ficava muito chateado quando eu ia dar entrevista e as pessoas, qual é o limite do humor? O humor não tem limite. Tem limite. O humor não tem limite, o humor tem local. Então, assim, no palco, eu sou um personagem. Sim. Assim como você assiste um filme de terror, onde o personagem Jason mata todo mundo, ele não vai preso por assassinato, porque é só no filme, ele é um personagem. Sim. Assim como na novela tinha um ator chamado Dan Stubart, ele batia na esposa dele e batia bem. Com a raquete? Com a raquete. Ali o menino sabia bater. Até hoje as pessoas correm atrás dele. Então, assim, dado o dólar bela, ficava com inveja de ver ele batendo nos outros, assim, ele batia bem. Ele nunca foi preso na Lei Maria da Penha. Por quê? Porque era um personagem. Sim. A mesma coisa é o stand-up. No palco, eu sou um personagem. Então, tudo que eu falo não representa a minha opinião, não representa... Sou vascaíno, mas... É lei, né? É lei, é licença poética. Licença poética, exato. Então, assim, no palco, a gente não se preocupa como vai chegar. É só piada. Ou medo de cancelamento, algo do tipo. Não tem. Agora, fora do palco, a gente responde por isso. Outra aí situação. já é opinião, aí é tudo. Mas no palco é piada. Eu não sabia. Eu não sabia que é assim que funcionava. É assim. A grande maioria das pessoas não sabe. Eu tenho que ir com tato, com dedo. Como é que eu vou abordar um assunto do momento? Não. Tem muita gente que acha que, por exemplo, estamos vivendo hoje o momento do cancelamento. Mas no show não tem isso. No show a gente faz piada com tudo e com todos, mas deixando claro que não incentivamos nada, né? Por exemplo, lá eu faço, no palco, eu faço piada com sei lá, minorias. Sim. Só que a gente também fala que fora do palco, se alguém faz uma piada com minoria, é crime, deve ser combatido e deve denunciar. Sim. Que racismo é crime, homofobia é crime. Porém, no palco, é piada, não é opinião, é faz de conta baseado em fatos reais. Gente, eu não sabia disso, eu ficava preocupado. Eu nunca fui num show de stand-up aqui no Amazonas. 97% o Natan tava lá assistindo. 97% do público nunca foi. Que Por exemplo, eu tive... Agora, quando as páginas postam, elas postam fora de contexto, né? É isso que eu ia perguntar. Quando uma página posta um vídeo de vocês lá do palco, isso também... segue esse protocolo que você está dizendo, ou vocês tem algum tipo de problema com então, eu fiz no palco. No palco Sim. é piada. Ok. É igual você pegar um pedacinho do filme e reproduzir na internet. Sim. A responsabilidade é de quem está postando. Certo? Quando eu posto, o meu público, por exemplo, sabe que é só piada. Sabe que humor não é minha opinião. Por exemplo, eu sou cristão, sou... teólogo por formação, fui da igreja pastor auxiliar de jovens durante muitos anos. Então, eu tenho minha fé em Deus. Porém, no palco, não tenho religião. Eu faço piada, inclusive com Deus, se for o caso. Sim. Porque é no palco, é para fazer piada. Então, eu faço piada com tudo. Então, a gente não se preocupa. Agora, a gente faz piada baseada em segmentos, né? Eu não vou fazer piada, por exemplo, com o Natan, um exemplo. Se o Natan for trabalhador do distrito, que ninguém conhece. Eu vou fazer piada com o Natan se ele, num programa de TV, deu uma ratada e todo mundo ficou sabendo. Aí eu vou fazer piada com o Natan. Sim. Eu não vou fazer piada com o teu
editor ali, ó. Que ninguém conhece teu editor. Agora, se teu editor atrás das câmeras ali, batesse o carro de alguém, né? Ferisse os outros. Aí eu ia fazer piada com o editor do Natan. Olha, o editor do Natan, ele fez, tô ligado. Então, assim, virou notícia, tá sujeito a piada. Entendi. E é sempre renovando, né? Os textos. Nenhum show se repete. Nenhum? Não, a gente não repete show. A gente até repete algumas piadas, mas todo show é uma experiência única. Ah, pá, tu tá com a cara daquele Big Brother. Do Buda. Tá todo mundo falando isso, irmão. Olhando isso aqui agora. Mano, eu queria que alguém me botasse em contato com ele lá. Não, o cara do Rêmulos veio me cobrar. Falou, mano, tu tá me devendo. Eu falei, eu? Não, gente, não tá, Rodrigo. Se entrar Foca na cara dele, Rodrigo. Foca na cara. Se entrar nos meus vídeos agora no Instagram, o que mais comenta é isso. Vou até gravar uns stories aqui falando. Tem uma galera falando. Eu queria até ver o Buda. Rapaz, tu tá a cara do Buda do Big Brother agora. Mano, isso tá me dando problema, rapaz, ó. Tá devendo o Rêmulos? O Rêmulos ligou me cobrando, dizendo, a gente vai no teu show pra te pagar o que tu não deve. Falei, eu não vou no Rêmulos consumir, rapaz. Minha mãe trabalha lá. Mentira. Gente, a cara do Buda, gente. E vascaíno. E ele é vascaíno. Ele é vascaíno ainda, infeliz, ó. Gravando The Show. Muito bom. Cara, Marcos, volta mais vezes aqui, pô. Some não. A casa é sua, mano. Eu que agradeço. Prometo sempre. Que antes de eu viajar, eu vou fazer uma visita em um dos espetáculos, tá? Dia 26. Já que eu posso sentar na primeira fila e tu não vai zoar, né? Ó, dia 26 agora, sexta-feira, acho que você já não vai mais estar aqui, né? Dia 26. Não, mas eu volto de novo, vou ficar voltando. Ah, tá. Nesse dia 26 vai ter um show, que esse show sim é de zoeira, que é um show 100% interativo, onde a plateia dá o tema e a gente cria as piadas na hora. Que legal. Aí nesse tem zoeira. Então, eu volto no outro. No outro. Falei com ele, Marcos Paiva, humorista, tamo junto, volte mais vezes, a casa é sempre sua. Pede pra galera seguir você. Ó, segue aí, ó, Marcos Paiva, o Mago, que meu Instagram antigo foi hackeado, então segue esse novo, Marcos Paiva, o Mago. Tamo junto, obrigado pelo convite. Intervalo e já tô de volta. Já tem funk. O governo do Amazonas segue o trabalho intenso com reforço nas equipes e novos veículos para combate às queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 800 agentes em campo para conter os incêndios. Desde junho, mais de 20 mil focos já foram combatidos, sendo 72% deles em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Governo do Amazonas. Essa luta é de todos nós. E agora é hora do funk aqui no nosso programa. Tenho o prazer de conversar aqui com a Aleph Original. Como é que tá, Aleph? Tudo bom? Tudo top, graças a Deus, né? Uma correria imensa. A gente, graças a Deus, a agenda de show para esse ano agora deu uma virada que nem eu mesmo imaginava, né? Mas, graças a Deus, estamos conseguindo aí colocar cada coisa no seu devido lugar, organizar tudo e estamos indo. Manaus consome muito, né, a música do funk, né? Graças Fala pra a gente Deus. como é que é. Não só Manaus, como os interiores também, e até cidade próxima de Manaus também, fora do Amazonas, né? E isso criou uma proporção tão grande que eu tô podendo, assim, como é que eu posso te dizer? Todo final de semana é uma cidade diferente, um município diferente, entendeu? E quando é que você decidiu se tornar um cantor de funk? Cara, na verdade eu não decidi, não. Você nasceu no funk? Na verdade eu sempre curti funk, né? Desde criança, mesmo desde pequenininho, só que naquela época eu nem sabia que aquilo era funk, né? Eu ouvia, achava legal, achava agitado e tudo mais. Só que eu não entendia, sabe? Aquela criança que não sabe nem o que tá fazendo e tal. Só que passou um tempo eu comecei a cantar. Pra você ter uma ideia, eu comecei fazendo rap gospel na igreja. Eu fazia rap, né? E era da igreja, óbvio, né? Sim. E eu fazia rap gospel na igreja até que chegou assim um momento que começou a estourar o funk. Na época era o funk ostentação, certo, né? E eu parei pra pensar, eu falei, quer saber, cara, eu sei fazer isso. E aí um primo meu que, é fechamento comigo até hoje, o cara deu toda a força total, todo o apoio pra eu estar aqui hoje, trabalhando com funk. Foi o primeiro a chegar comigo e falou, mano, quer saber? Canta funk, pô. Canta funk, faz show de funk e tal. Porque tu faz rap, mas
não tem show, né? Tu não consegue ganhar uma grana com isso e tal, tudo mais, não consegue ter... Cantando funk você vai ter um retorno e tal. Isso. Aí eu pensei, por que não, né? E aí, no meio disso tudo, a gente tinha um amigo nosso também de infância que você tem uma ideia, ele trabalhava como entregador de gás. E ele sofreu um acidente, e infelizmente ele veio a falecer. Certo. E aí eu fiz uma música em homenagem, que foi o meu primeiro funk, né? Fiz em homenagem a esse meu amigo, e por incrível que pareça, assim, uma coisa que eu não imaginava nem soltar no WhatsApp para os próprios amigos, começou a rodar de uma forma que eu nem começou imaginava. A viralizar. Isso. E aí dali pra frente, falei, quer saber, mano, vou meter marcha nisso aqui mesmo. E fui até hoje. E hoje, graças a Deus, são 10 anos de 10 carreira. anos no funk? São 10 anos de carreira. Que legal. E são 10 anos, assim, de altos e baixos, 10 anos lutando, mostrando pro Amazonas, principalmente pra Manaus, que pode ter sim um MC de funk, né? Que a galera tem aquela... Sabe, com algumas pessoas, não são todos, né? Mas tem aquelas pessoas que, tu tá na cidade, não sei o que, de um ritmo, tu tá com outro ritmo, não sei o que. Só que... na prática a gente mostra a diferença. Você nunca ligou pra esse tipo de comentário, então? Não, se a gente for ligar pro que os outros falam, meu amigo, a gente você não vai viver. Nunca Já vai teve viver. algum momento que você pensou em desistir da música? Ixi, várias vezes. Várias vezes de verdade, cara. Já teve, como eu falei, teve altos e baixos, mas teve baixos que foram muito baixos mesmo. E aí, assim, a gente para pra pensar, para pra refletir, aí vem aquela meio que depressão, né? A gente... penso em desistir, só que quando eu penso em tudo que eu já passei no meio desses 10 anos, eu falo, não vou desistir agora. A gente tem um clipe aqui pra mostrar da música Chacoalhando, é isso? Chacoalhando? Chacoalhando. Vamos mostrar. Hoje é seu aniversário, um dia especial. Parabéns, você tá sensacional. Já que ela é de maior e agora tá se mandando. Vai chacoalhando, chacoalhando, vai chacoalhando com a bunda girando. Vai chacoalhando, chacoalhando, vai chacoalhando com a bunda girando. Que casa, hein? Que piscina, hein? E muitas mulheres, hein? Como é que foi isso? Ostentou bem, hein? Cara, você tem uma ideia? Chacoalhando foi uma música minha de trabalho que ela já tem, assim, digamos, uns 4, 5 anos. Só que a gente lançou o videoclipe ano passado, né? No final do ano passado. E essa música ela já tinha dado o que falar. A galera gostou bastante, graças a Deus. E quando eu lancei o clipe, meu amigo, principalmente a galera do interior pirou, porque eu imagino que você já deu uma assistida antes, né? Então, tô numa proporção que, principalmente pelas plataformas vizinhas. Certo. E aí o que é legal é que você saiu colocando em todas as redes sociais, YouTube e tal, e tá lá bombando, né? Sim. E então deu uma atingida no público que já acompanhava o teu trabalho. Exatamente. E principalmente, assim, eu costumo dizer que a maioria de tudo que acontece no meu trabalho eu devo à galera, principalmente dos interiores, né? Que são as cidades que do Amazonas. Porrada na Tcheca? Sua música é Porrada na Tcheca. É um país, a gente fica lá na Europa. É verdade. Não, o que acontece? Eu fiz uma música em parceria juntamente com o meu parceiro MCFG, lá do Rio de Janeiro. Ele que é, inclusive, dono do hit Marretada do Thó. Veio fazer um show. Marretada do Thó. Isso. Você quer marretada do Thó? Ou tu quer porradeira de leve? Aí ele veio fazer um show em Manaus, né? Que a nossa produtora também trouxe ele pra fazer uma turnê, né? E a gente, nesse dia, tava de bobeira no estúdio. É a hora da inspiração. É a hora da inspiração. Quando o MC tá no estúdio, principalmente sem fazer nada... vai nascer o momento. É que vem a letra. Aí veio, toma porrada na Tcheca, toma porrada na Tcheca. Ainda não tem clipe ainda, Porrada na Tcheca? Não, ainda não. A gente gravou, na verdade, mas ainda não saiu. Saiu em todas as plataformas digitais, porém, o videoclipe mesmo... Só que a gente já conseguiu umas imagens da Porrada na Tcheca e a gente já tá mostrando aí. Em breve você vai estar em todos os lugares também, bombando. Em breve nos cinemas. Nos cinemas? Muito bom. E como é que você vê, então, a cena do funk em Manaus? Como é que você... tem espaço? Fala pra mim. Eu acredito assim, espaço é você quem faz, entendeu? Seu espaço é você quem faz. Quando eu comecei a fazer show de funk,
em Manaus, eu vou mentir pra você não, levei muito não na cara. Muito não na cara, é muito, tu é ruim, é muito, não, tu não presta, teu show é isso, teu show é aquilo, não sei o que eu não te quero, sai garoto da minha casa de show. Gente, que loucura. Só que é porque assim, a galera, principalmente quando tá no começo, é aí que vem as maiores porradas. Sim. Entendeu? E aí, isso tudo é pra você saber se você é realmente pra fazer aquilo ou não. E aí eu falei, por quê? Eu não era daquele tipo assim de, eu vou parar porque fulano falou que minha música não presta. Aí eu pensava, por que minha música não presta? Por que esse cara não gosta do meu show? Por que o meu show não tá agradando esse cara aqui? Eu podia estar fazendo um show com, sei lá, com 1000 pessoas ali numa casa. Se eu não agradasse uma ou duas, eu ia me perguntar o tempo todo, por que eu não tô agradando aquelas 2 pessoas? E aí, nesse meio tempo eu fui estudando, né, um jeito de, tanto na música quanto no próprio show, um meio de agradar toda essa galera, né? E aí hoje, inclusive, eu não vou citar nomes, mas hoje, gente de casa de show que me odiava no começo. Que fechava as portas pra você. Que fechava a porta, que dizia não, que falava com essas palavras, que tu é ruim, eu não quero tu na minha casa. E hoje querem. Faz questão de contratar o Aleph original. Você tem noção? Que loucura. E aí, tipo assim, não querendo criar polêmica, jogar na cara ou algo do tipo, certo. Mas de uma verdade forma... Verdade seja dita, né? Sim, é uma verdade, em forma também de agradecimento, porque se essa galera tivesse dito que meu show era bom desde o começo, mesmo sendo ruim, no começo, eu tinha relaxado e não tinha me empenhado para fazer o que eu faço. Você foi hoje. Buscar, foi estudar, Sim. Foi trazer... Hoje o show Aleph Original, ele conta com 2 dançarinas, ele conta com um DJ que tem uma mesa maior que de um pegador de som. Dá pra comprar uns 2 carros, né, de mesa, Sim, né? Uns 3 às vezes. O DJ tá pra andar de carro já e eu tô de Uber, pra gente ter uma ideia. Ele conta com efeitos pirotécnicos, que são as bombas de papel picado, aqueles fogo de não é nada palco. De qualquer jeito, né? Não, ele conta com o meu próprio equipamento, óbvio, que é microfone bom, retorno bom, entendeu? Roupagem. E também dedicação de toda uma equipe, né? Porque ali são dá pra contar nos dedos, são 2 dançarinas, um DJ, o MC, um produtor, um motorista. Gente, e um road. É grande, são entendeu? 7 pessoas viajando. 7 pessoas trabalhando comigo. Então toda essa galera, graças a Deus, a gente tem um vínculo bom, a gente tem além de um grupo de trabalho, a gente tem uma amizade, então a gente consegue se comunicar bem, cada um sabe seu devido lugar, sabe como trabalhar para ninguém ofender ninguém. Então assim, tudo é uma dedicação. Tudo é uma questão assim de saber lidar, entendeu? Cada coisinha, cada detalhezinho. Quem vê ali o show na hora no palco ali, o artista no palco pensa que é só isso. Mas por trás do bastidores, tem toda uma estrutura de viagem, exatamente. De tudo e principalmente até quando eu cheguei que eu falei pra você, e principalmente até aproveitar aqui também para agradecer ao Marcelo Lins, que é o dono da Fly Produções, que é esse cara que hoje é um pai pra mim, abriu as portas da Fly. Ele que tá cuidando da tua agenda, ele cuida da minha agenda, ele cuida de tudo. Às vezes eu tô dormindo ou deitado. Acorda, mina. Bora, tem entrevista lá no Natan. Ele é o teu Rodrigo do JR6. Isso, exatamente. Ele é meu Rodrigo, é o meu Rodrigo carequinha. Muito massa, mano. Ó, e eu queria que você falasse como é que você organiza suas músicas para fazer, para se apresentar. Então, todo tempo tá mudando o repertório? Como é que é? Tem que estar todo tempo com o repertório atualizado. Na verdade, a gente trabalha assim. Hoje eu sou visto como o MC de Manaus, que é o show mais diferenciado de funk possível. Por quê? A gente consegue colocar num show de 2 horas, um show de duração de 2 horas, a gente consegue colocar funk rave, brega funk, funk mandelão, aí vai forró, piseiro. Então, tipo assim, é um show de funk, onde dentro dele a gente consegue atingir todos os públicos, todos os gêneros. Entendeu? Dependendo da situação, até na Júlia vai. A gente coloca, eu gosto de fazer a galera dançar. Então, assim, o show é de funk,
Você sente o público, então? Isso, a gente sente o público, a gente tem, claro, além do repertório ali, a gente tem umas outras músicas, outras cartas na manga, né? E aí, dependendo da situação, a gente solta tal música, a gente vai, se alguém fazer um pedido de uma música, a gente vai e coloca também, entendeu? Às vezes a gente tá fazendo funk e tal, e o público é um pouquinho mais velho, a gente vai do funk atualizado 2024 até a galera das antigas, que é o Bonde do Tigrão, MC Serginho. Quer dançar? Aí, quer dançar? Exatamente. Eu sou desse tempo. Pô, também. Furacão 2000? Exatamente. Eu sou desse tempo. Eu não chega a ser desse tempo, mas eu sou quase. Ah, tá bom. Gente, ele é o Aleph original. Aleph, né? Isso, Aleph original. Como é o teu Instagram pra galera te seguir aí, vai? @Aleph original. Já chega lá no Instagram, segue lá, @Aleph original. A gente tá com a meta lá de bater essa semana 10 mil seguidores, né? E é porque eu fiz algumas besteiras, na tanto não tem noção. Foi hackeado? Menino, tu colocou sim lá. Como é que a minha avó falava? Menino e macaco só pra amarrar. E aí, eu fui fazer umas besteiras lá no meu Instagram, brincadeira, não foi nada pesado, mas o Instagram não levou como brincadeira, entendeu? E aí eu fui perdendo alguns seguidores e tudo mais, e aí eu tô nessa campanha de novo de voltar aos 10k, certo, né? E aí depois... vai explodir. Depois desse programa vai aumentar com certeza. Deus te ouça. Sucesso pra você, volte mais vezes, a casa é sua, a gente vai encerrar o programa com um clipe seu aqui bombando, tá bom? Vambora. Vamos lá, gente. Semana que vem o Natazinho tá de volta com mais um Deixou. Valeu. É nóis. Hoje é seu aniversário, um dia especial. Parabéns, você tá sensacional. Já que ela é de maior e agora tá se mandando. Vai chacoalhando, chacoalhando, vai chacoalhando com a bunda girando. Vai chacoalhando, chacoalhando, vai chacoalhando com a bunda girando. Chacoalha, 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 chacoalha com a bunda na minha cara. Chacoalha, 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 chacoalha com a bunda na minha cara. Tá chegando o fim de ano, é Natal e Ano Novo. Sentou uma vez, vai sentar de novo. Esse hit gostosinho, ela quer descer no grau. Aproveita logo até chegar o carnaval. Vai, 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 vai chacoalhar. O governo do Amazonas segue o trabalho intenso com reforço nas equipes e novos veículos para combate às queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 800 agentes em campo para conter os incêndios. Desde junho, mais de 20 mil focos já foram combatidos, sendo 72% deles em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Governo do Amazonas. Essa luta é de todos nós.